Olá, pessoal do Canon College, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje estamos com Péricles Frazão. Muito prazer, primeiramente queria agradecer o convite e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Cara, e a gente vai falar hoje sobre fotografia de casamento, tá? E Péricles Frazão é muito difícil falar. Muito. Se você tem uma língua presa, você tá lascado. Falar 3 vezes você já não consegue. Acho que nem eu. Nem você consegue. Nem eu mesmo consigo. Então, beleza. Ô, Péricles, como é que você começou a fotografar na vida? Tá, desde a adolescência eu já gostava assim, muito de fotografia já, só que eu não via algo, eu nunca tive contato com ninguém assim que fosse fotógrafo nem nada. E eu achava que fotografia não dava dinheiro. Era a minha percepção quando eu era muito mais jovem. Caramba, aí descobriu que é verdade depois de adulto. Exatamente. E aí, no mais tardar ali, eu tive a oportunidade de trabalhar para um fotógrafo, onde foi praticamente um estágio que eu tive. Foi um tempo depois, assim, porque eu conciliava com outros trabalhos. Trabalhei com telemarketing, então nas minhas férias consegui comprar minha primeira câmera. Não tinha condição de fazer curso, então eu fui aprendendo ali por conta, quebrando cabeça, fui no YouTube, vendo algumas coisas e fui aprendendo com o tempo. Um tempo depois eu tive... Você pegou suas férias e comprou uma câmerazinha. Uma câmerazinha. Uma câmera que já exatamente. trocava lente. Já trocava lente. Que câmera que era? Era um Nikon 3200, se eu não me falha a memória. Foi com o dinheiro das minhas férias, com a lente do kit ali. Comprei ela e fui aprendendo. A primeira foto que eu fiz, eu lembro que estava no manual, então você completamente borrado e estourado. E aí eu coloquei no automático, fui começar a ver um vídeo, aprender esses pilares ali, ISO, velocidade, abertura, que para mim, por não ter contato, nem ninguém me dando uma orientação mais simples, foi muito difícil no início. Mas eu lembro que foi muito gostoso aprender, foi muito satisfatório, foi um sonho meu. Comecei a fotografar, ia fazendo fotinha de plantinha, paisagem, alguns amigos meus, familiares ali, coisa besta. Só que eu já gostei muito e fui me desenrolando ali, fui aprendendo, fui estudando da maneira que eu podia. E aí você fez um estágio, foi isso? foi mais ou menos isso. Teve uma oportunidade de trabalhar esse assistente para um fotógrafo de casamento, um mercado onde eu nunca imaginei entrar, porque eu só havia ido em acho que 2 casamentos na minha vida quando eu era muito novo, então eu tinha uma imagem de um casamento à moda antiga, muito monótono, muito parado, muito chato, por assim dizer. E apareceu a oportunidade, falei, vou. E foi uma pessoa que me ensinou muito lá dentro, algumas técnicas, como fazer, o que não fazer, como que estar atento ali à correria do casamento, aonde vai acontecer as coisas, como fazer enquadramento ali de pessoas. E eu fui aprendendo um bom tempo com ele, assim, a fotografar casamento. Até que ele saiu do Brasil, parou de fotografar e eu passei a trabalhar por conta. Esse trabalhar por conta também, acabei trabalhando para outros fotógrafos também como freelancer. Mas comecei a fazer trabalhos meus e expandi um pouco. Comecei a fazer gestante, comecei a fazer infantil e acabei me envolvendo mais com esse mercado ali da fotografia de casamento. Legal. E aí, com esse assistente, você fazia de tudo? Fazia de tudo. Trabalhei no estúdio, então eu fazia edição da foto. Ali eu via meus erros. E aí eu comecei a ter uma atenção maior. Comecei a fazer álbum também. A tratar com o cliente. Entender um universo assim como é mais amplo por trás, né? A fotografia, acho que em todos os sentidos, mas entendendo um pouco mais a fotografia de casamento, como que era a complexidade por trás ali de tudo, como que movimentava, como era esse contato com a noiva, prospectar cliente, vendas, a edição, o álbum, a entrega, a variedade de álbuns, por exemplo. Então eu fazia um pouco de tudo, até mesmo limpar a banheira. Faz parte. Faz parte. Mas como é que você conseguiu esse estágio? Foi, na verdade... Porque você não era da fotografia, certo? Isso, Se você não era da fotografia, não é que você estava procurando algo, batendo na porta dos fotógrafos? Então, na verdade, na rua onde uma conhecida morava, esse fotógrafo ele tinha um assistente que deixou de ser, acho que viajou para fora do país, e ele estava precisando de alguém. E acabou comentando com uma pessoa que era conhecida minha e ela levantou meu nome. Aí você foi lá. Fui lá.
mandei mensagem, ele falou, pô, vamos então sábado agora eu tenho um evento. E eu trabalhava de segunda a sábado, então eu mudei meu horário no sábado para trabalhar mais cedo, na empresa de telemarketing que eu trabalhava, e saí, fui direto pro estúdio dele, cheguei lá já com minha roupa, me arrumei e fui fazer. De lá eu conheci ele, falei, olha, eu não tenho experiência com isso, ele, não, fica tranquilo. E chegou lá, ele me deu algumas instruções, falou, ó, põe o LED no tripé ali, eu nem sabia, nunca tinha tido contato com esse tipo, falei, não, vou ter que desenrolar. E aí montei para ele e fui começar a fazer. Eu lembro que no meu primeiro casamento também eu não sabia muito me posicionar. Durante a cerimônia eu quase. No meio o noivo, a noiva e ele no outro lado assim. Não, mas pior, eu quase pisei no véu do noivo. No momento de trocar, eu quase pisei. Eu lembro que uma outra fotógrafa olhou assim, até quase destruiu. Cuidado, exatamente assim. Então eu fui entendendo como que precisa se posicionar, os cuidados que precisa ter no casamento. E a partir do primeiro casamento eu já gostei muito, porque eu entendi que era muito diferente da imagem que eu tinha quando era mais jovem. E Entendi. a dinâmica do casamento, as variedades, porque casamento você tem ali um fotojornalismo, você tem retrato quando você faz os noivos ali, você tem uma fotografia de balada também, então tem muito no mesmo ali. Então, primeira vez que eu fiz, eu me encantei com essa correria que é casamento, essa doideira, esse contato, fazer um pouco da parte da história ali do casal. Sim. E aí, o primeiro casamento que eu já fiz, eu falei, eu quero isso pra mim. E foi a minha primeira experiência, foi uma doideira. Sim. Cometi algumas outras gafes no decorrer do tempo, mas isso foram sendo corrigidos e hoje estou aqui. A assistência que você fez foi tipo... coloca o LED para ajudar a ter mais iluminação no local, né? Isso mesmo. Ó, monta o LED, já deixa ele pronto para a hora do ensaio, pega a lente ali para mim. E no meio dessas assistências, quando dava tempo, ele me permitia fotografar. Então, ó, você pode ir fotografando enquanto isso vai acontecendo. Então, eu ia dando um clique. Quando eu tô comendo. Olha aqui. Olha, eu vou no banheiro, pega aqui. Olha que no casamento, essa parte de comer não é muito fácil, viu? Mas nesse meio tempo eu ia dando um clique ou outro. Mas era uma coisa bem pouca, assim. No decorrer do tempo isso aumentando. Mas no início eu foquei mais na assistência. Eu precisava conhecer um pouco como que era ali, como que era os posicionamentos, a correria do casamento, como que tudo precisa estar muito pronto. Como é tudo muito rápido, eu precisava deixar tudo mais ou menos esquematizado para agilizar ali para ele. Então, eu fui fazendo esse processo para depois começar clicando pouco a pouco ali. Mas demorou um pouquinho. Entendi. Mas quando você começou ali como assistente, você já tinha o domínio do ISO diafragma obturador? Já tinha o domínio, tinha uma câmera... Já tinha treinado bastante? Já tinha treinado. Tinha o domínio ali, mas claro que por fazer coisas muito simples, algumas coisas controladas em casa, eu tinha você tinha mais tempo para pensar, né? Isso no casamento... No casamento, não. No casamento tem que ser muito rápido. Sim. E é uma coisa muito boa, inclusive, que você sai da zona de conforto completamente para poder fazer coisas ali. Porque, por exemplo, quando você faz fotografia de casamento de dia... Cara, em meia hora a luz ela muda completamente. Então você tem que ser completamente dinâmico ali e fazer as coisas irem muito rápido. Então, assim, eu já tinha um domínio, mas eu não, na prática ali foi muito diferente do que eu imaginava. Sim. E, em contrapartida, isso me impulsionou muito a melhorar, assim. Pô, que legal. Você... Como arranja cliente? Parte muito difícil, assim, né? Tem Entendeu? Porque assim, quando você tá... vamos dizer que você foi assistente, no caso foi. Como arranja cliente saindo de assistente para fotógrafo? Tá. Acho que é muito similar a muitas profissões que existem, né? Você precisa investir primeiro. Investir, não falo nem em equipamento. Porque você precisa criar um portfólio. Porque quando você trabalha para outras empresas, você não pode utilizar o material de outra empresa. O cliente é deles. Então, você tem que investir em criar clientes seus. Então, se eu estou fotografando para um cara, eu não posso usar aquelas fotos daquele casal para mim? Dificilmente. Isso é muito relativo de estúdio para estúdio, mas geralmente não, porque o cliente é dele.
Então, é muito difícil você utilizar. Existem, né, alguns casos que ele permitem usar uma foto ali, e aí você pode utilizar como portfólio, mas geralmente não. Isso é interessante, porque você pode ter uns 50 casamentos E ao mesmo no currículo e ao mesmo tempo nenhum. Exatamente. O que você pode utilizar nesse aspecto é fora do público, fora da rede social, fora do seu site, você pode ter um portfólio para você mostrar para o cliente. Tipo numa reunião. Exatamente. Né? Mas você não pode criar um Instagram e tudo mais com a foto desse casal, né? Exatamente, porque você está utilizando. Então, assim, a foto é sua. Né? Foi você que fez aquela foto. Mas você vendeu o direito dela. Exatamente. O cara tá te pagando a diária, o cachê, basicamente para você vender o direito fora o serviço, você ainda está vendendo o direito de imagem, o seu direito de dono da foto para a empresa ou para o cara que te contratou. Exatamente. Tanto é que ele pode postar sua foto no Instagram dele. Ele pode postar sua foto, isso é super tranquilo. Assim, mas você postar dele, vão ser raros todos que vão permitir utilizar o portfólio. Então, para você ter o seu próprio, você tem que investir. Então, eu fiz muito isso. Oferecer sorteio de ensaio, então você pega um casal, ou você mesmo chama um casal e, quero fazer esse ensaio, a proposta é essa, vocês topam, então a gente vai no lugar. Então você vai ter gasto ali com o seu tempo, primeiramente. Sim. Você vai ter gasto com deslocamento, alimentação, às vezes a locação do lugar para fazer um ensaio como você gostaria de ser feito. Então você vai criando portfólio pouco a pouco. Só que isso também... num casamento, você não tem como alugar um salão, né? Pagar um vestido de noiva para poder fazer aquilo. E como faz? Você pode utilizar outros meios aí, por exemplo, editorial. Então, a parceria entra aí. Você pode fazer uma parceria com uma ateliê de vestido, talvez que esteja começando e que tenha uma identidade próxima ao que você busca, buscar um casal que seja pagar até mesmo um casal de modelos para poder fazer, ou até mesmo chamar um casal. Eu recomendo mais um casal, porque eles têm uma conexão maior, então acaba tendo um envolvimento mais legal do que um ensaio de modelos, né? Não um casal, duas pessoas... porque quando fala casal, a gente fica no imaginário de ter um homem ou uma mulher. Mas não é ser só o homem ou a mulher, ou o homem é homem ou a mulher é mulher. É que eles se conheçam, além de se conhecer, é que eles realmente sejam um casal. Exatamente. Porque eles podem até se conhecer, mas ser amigos, mas você forçar um olhar, né? Isso, exatamente isso. Porque parte de como eu conduzo ali o ensaio é muito da maneira espontânea. Então, o que eu costumo dizer muito pro meu casal é: hoje vocês estão aqui para poder namorar, tá? Então, é isso. E durante vocês estarem namorando, eu vou direcionar entre tirar a mão muito do rosto, não amassar muito no beijo. Então, essa espontaneidade ali acaba sendo mais interessante, que eles se conheçam, seja um casal mesmo ali de verdade, tenham essa intimidade. Que eles para fazer uma conectados, coisa mais né? Exatamente. Então, casal jovem, olha, rende muita foto legal, porque eles estão ali no calor do momento, então acaba gerando muitas fotos bacanas. Sim. E tal. Então, eu fiz muito isso, né? Fiz sorteio, inclusive casais que me geraram muitas indicações foram a partir daí. Né? Que legal, porque aí um vai indicando o outro. Exatamente. Por exemplo, um dos nichos que eu possuo ali de alguns casais, uns focos, foi basicamente isso. Eu fiz um sorteio. Na verdade, não foram nem eles que ganharam, ficaram em segundo lugar, mas o primeiro casal ali, eles eram de Santos, não conseguiram vir, então eu repassei para o segundo casal. Esse casal fiz, jovem, gostavam de fotos, super apaixonados por fotos, e gerou um ensaio incrível, assim, super lindo. E esse casal conhecia um outro que iam casar, e eles me contrataram, e esse casal que casou, até hoje eu faço fotos dos filhos dele, e através deles também eram por ser conhecido na comunidade ali de uma igreja, eles me indicaram outras pessoas, e eu fui estendendo ali meu nicho através deles. Através de um pequeno sorteio virou um nicho de cliente. Então, geralmente acontece dessa forma, você tem que investir. Então, foi um ensaio que eu fiz, me desloquei na época ali para fazer um ensaio legal, acho que eu aluguei equipamento ali, então também investi para poder ter uma lente diferente para aquele ensaio, e acabou me rendendo bons frutos. Então,
Você tem que investir, basicamente, para você criar esse nicho. Se você for um cara religioso também, que vai para a igreja, não um cara religioso, um cara que vai a algum culto ou alguma igreja, você também tem esse network aí também. Exatamente. E é um network muito bom, muito bom. Porque você tá ali já na igreja, aí o casal de amigos vai casar, já sabe que você é fotógrafo. Todo lugar é lugar para fazer um network e souber utilizar. Academia, ontem mesmo... exatamente. Ontem mesmo eu tava fazendo isso. Tinha a atendente tava grávida e eu estendi a partir daí. Eu falei, olha, sou fotógrafo e tal. Então, todo lugar pode ser ali um lugar que você pode fazer um network. Então, a igreja é muito, porque as pessoas tendem a fazer ali cerimônia, então acaba você tendo um network. Pessoas que estão na igreja tendem a casar. Exato. Tendem a casar, tendem a fazer festa, algo tradicional. Então, é algo que você consegue... conseguir ali um nicho bom de cliente. E se eu quiser com igreja e tudo? Você fala fazer... porque assim, fiz um ensaio de casal, tá tudo lindo, fui numa loja de vestido, pedi, fiz ali alguma coisa, mas eu quero ter a foto da igreja e do pastor e do padre, do xamã, o que for, ali abençoando o casal. Tá. Como eu faço? Certo. Aí você pode fazer... por exemplo, eu já fiz isso. Isso antes de eu ser assistente desse fotógrafo. Eu já fazia algumas fotos. Nessa empresa de telemarketing havia uma colega de trabalho que ia casar. E ela veio até mim e me sugeriu: eu quero que você fotografe meu casamento. Eu nunca tinha fotografado o casamento na minha vida. Então eu falei para ela: olha... Nunca fiz. Nunca fiz. Então, eu não posso garantir uma entrega e eu acho que você planejou isso por muito tempo para jogar uma responsabilidade em cima de alguém que... Eu não sou um profissional da área de casamento aí. Então, o que eu sugiro? Você pode contratar alguém e conversar com essa pessoa de que você vai levar alguém à parte e eu vou à parte para fazer suas fotos. E foi isso que eu fiz. Ela contratou alguém, não me pagou nada. Eu fui lá para criar um portfólio e fiz as fotos dela. Salvou alguma? Salvou, inclusive as fotos que ela utilizou em rede social foram minhas. Eu fiquei extremamente feliz. Hoje, claro, olhando as fotos, eu falo assim, olha, não é um espetáculo. Mas para aquela época eu sei que eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu pude. E ela acabou utilizando, enfim, ela gostou das minhas fotos, eu fiz de coração, assim, de fato, eu fiz o melhor que eu pude e fiquei muito feliz, assim, foi mais inclusive me impulsionou. Que legal. Porque eu falei, poxa, eu fiz algo, não tinha conhecimento e ela acabou gostando do meu trabalho, então talvez, né, eu possa me dar bem ali. Sim. Demorou muito tempo para eu poder ser assistente e ali eu acabei me encontrando realmente. Também dá para fazer cobrar abaixo do mercado para você ter o casamento e fazer o portfólio, né? Pode ser também, você pode fazer isso. O pessoal tá cobrando, vou dar um valor, o pessoal tá cobrando R$1.000. Isso, o valor não existe, mas R$1.000. Você cobra 700, ainda explica para a pessoa, estou cobrando mais barato porque eu trabalho para uma outra pessoa, não posso usar essas fotos, e eu quero usar essas fotos como portfólio. Sim, é uma alternativa, essa também. Você pode pegar amigos próximos também que vão casar e falar, olha, eu já trabalho casamento há um bom tempo, só não tenho portfólio, eu acho que vocês são um casal que eu poderia gerar portfólio se vocês toparem. Eu faço casamento e só cobro os custos, ou às vezes não cobro nada. Ou às vezes cobro para contratar um assistente, ou para pegar uma câmera, ou uma iluminação, flash. O casamento, eu dificilmente faço casamento sozinho. Ele tem que ser um micro wedding. Isso que eu ia te perguntar, como é a sua equipe de casamento? Tá, dificilmente eu faço um casamento sozinho. Ele tem que ser um micro wedding ali para eu poder... Porque na dinâmica do casamento, eu tenho que estar... por ser muito rápido, eu tenho que estar atento no casal,
tenho que estar atento nos pais, padrinhos, convidados. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer tudo isso sozinho. Já fiz? Já fiz. Parecia um doido correndo de um lado para o outro. Mas consegui entregar. Mas é muito complicado fazer sozinho. Então, geralmente eu faço com pelo menos 2 fotógrafos. Eu tenho uma métrica de até X convidados eu faço sozinho. Então, até 30, por exemplo, passou disso com 2 fotógrafos. Passou de X eu faço com 3 fotógrafos. Geralmente 2 dá super conta. Então, por exemplo, se eu fosse entrar nessa proposta de fazer algo para gerar portfólio, talvez, dependendo das minhas condições financeiras, eu conseguiria ali falar assim, olha, eu vou arcar com meus custos para poder gerar meu portfólio e pagaria o freelancer à parte. Se não, eu falaria, olha, você arca só com os custos, o freelancer é X, o deslocamento é X. Ainda ia compensar muito pro casal. Sim. Muito mesmo. Então, você contrataria alguém ali, um segundo fotógrafo, só para... Porque dentro de casamento, a gente costuma dizer que tem o primeiro fotógrafo, o segundo fotógrafo, o terceiro fotógrafo. Então, cada um complementa o trabalho do outro. Então, eu vou fotografar o casal, só que eu, sendo o primeiro fotógrafo, nem sempre eu estou no casal, para ter um conteúdo completo. Então, eu estou no casal, faço algumas partes dele, depois eu rotaciono com um outro fotógrafo para poder complementar. Até porque o meu olhar é muito diferente de um outro. Então, essa rotação faz com que a gente tenha olhares diferentes e, afinal de contas, a gente está criando conteúdo para o casal. Então, isso vai ser bom para o casal. Então, a mesma foto ali de um convidado e do casal de fotógrafos vai ser muito diferente. Então, a equipe geralmente é essa. Aí, em alguns casos, levo assistente para poder ali montar a luz, mas como eu utilizo muito luz natural, ou luz ambiente, geralmente faço sozinho, mas se fizer necessário ali, eu levo um assistente para poder montar e deixar já tudo pronto. Porque casamento, como é muito rápido e às vezes sobra pouco tempo, eu tenho que essa hora de ensaio às vezes é 15 minutos para poder fazer ali, então tem que já tá tudo pronto, já tá tudo ali esquematizado. Mas a equipe geralmente é essa, 2 fotógrafos, às vezes com um assistente. E não tem alguém de vídeo, geralmente? Isso é muito relativo à empresa. Já trabalhei com vídeo, já também, mas hoje eu atuo especificamente com fotografia. Então, eu sou fotógrafo, a empresa de fotógrafo, e a noiva vindo comigo, ou se ela me perguntar, ou se ela já vier também, ela contrata uma empresa especializada no vídeo. Então, a empresa só trabalha com vídeo, eu só trabalho com foto. Você nunca leva um videomaker para fazer parte da sua equipe? Não mais. Já fiz isso no passado. Hoje em dia, eu sou especializado na fotografia de casamento mesmo. Interessante. Quando você falou de 1, 2, 3 fotógrafos, até porque num casamento que acontece onde uma pessoa está lá na frente e outra pessoa entra, né? Você sendo para pegar a emoção da pessoa que está entrando e da pessoa que está lá na frente, você vai perder algum momento, né? Exatamente, porque assim, a entrada, por exemplo, um momento importante, entrada da noiva. Então, tenho reação convidados, tenho reação do noivo, que é importantíssimo, tenho a entrada da noiva. Então, é muito difícil fazer tudo isso ao mesmo tempo. O que eu consigo fazer? Eu consigo pegar muito a reação do noivo sozinho e a entrada da noiva. Então, me posicionar em um local onde eu consigo pegar o beijo do pai da noiva, o cumprimento do noivo da noiva. Só que, dependendo do momento, o pai pode cruzar na frente e pode passar exatamente na hora onde eu iria fotografar o noivo cumprimentando a noiva na chegada dela. Então, o segundo fotógrafo vai estar posicionado do outro lado para poder pegar esse momento. Então, isso que é importante, ter mais de um fotógrafo. Então, legal. Tendo 3 fotógrafos, por exemplo, também consegue pegar a noiva entrando de costas, que é uma imagem muito bonita, principalmente dependendo de um ambiente aberto, um pôr do sol bacana. Então, ela consegue pegar essa imagem de trás. É difícil eu conseguir estar atrás da noiva, correr para pegar a reação do noivo, a entrada da noiva e o complemento. Então, sozinho isso acaba sendo muito difícil. Já fiz isso. E corri igual um doido ali com as câmeras e para um lado assim, faz um aqui. Mas ali tive uma ajuda da noiva, que ela entrou bem devagarzinho. Eu falei, olha, ainda bem. E se acontecer de ter 100 convidados e mesmo você falando assim, ó, só dá para fazer com 2 fotógrafos, com um não dá. E aí ela, não tenho esse dinheiro para 2 fotógrafos.
e você precisa pagar o aluguel, né? Então, às vezes a gente tem que aceitar. Às vezes a gente tem que aceitar, de fato. Já me aconteceu isso. Já tive que pagar aluguel, inclusive. Você utilizou o exemplo que se encaixa perfeitamente. Isso vale um papo com a noiva. Vale ser transparente. Eu sou muito transparente com meus casais. Eu falo, olha, o ideal é 2 fotógrafos. Se você só consegue, a gente vai fechar um. Mas você tem que ter ciência que a gente pode perder alguns momentos ali. E a noiva fica super ciente disso, ela entende completamente. A gente se esforça um pouco mais. É só a dica que ela entende na hora. Na hora, Quando você entrega as fotos, ela não entende tão bem assim. Mas assim... Porque eu já fiz serviço onde eu falei, com não dá pra pegar todos os momentos. Aí a pessoa, tá bom, tranquilo. Tudo bem. Na hora que chegou na entrega, mas não tem a foto de não sei quem. Então, é porque nesse momento a gente estava apontado para você. Sim. E aí não tinha como pegar a reação de não sei quem. Isso acontece. Acontece. O que eu falo com a noiva para poder, às vezes... Você faz um vídeo, né? Oi, noiva, você tá ciente? Tô. Então, eu troco uma ideia com ela antes. Eu troco ideia com o casal antes. Além de falar sobre poder perder momento, eu falo, como eu estou sozinho, tudo que for feito, tenta fazer como quase pausadamente. Então, na hora que você for entrar, na hora que você for dar um beijo no comprimento dela, segura esse beijo um pouco. Então, dá esse beijo, segura alguns segundinhos, até caso, por exemplo, o pai vá passar na frente, vai dar o tempo dele sair e eu conseguir fotografar. Na hora do beijo que você for dar na noiva, que o padre autoriza, ou o celebrante autoriza, enfim, dá esse beijo e segura, não dá esse beijo e solta. Segura alguns segundinhos para eu poder clicar com calma, porque às vezes eu estou posicionado em algum lugar, dá louca no padre e fala, beijo agora. E aí, dá essa segurada para poder me posicionar. Poxa, o beijo na sua noiva, afinal de contas. Não tô te pedindo muito. Então, eu troco essa ideia para poder fazer um pouco mais pausadamente. Mas aí, em alguns momentos, eu não tenho o que fazer. Por exemplo, vai passar gravata. Eu não consigo se passar gravata e sapatinho ao mesmo tempo. Então, eu não consigo dar os dois ao mesmo tempo. Então, eu faço um pouco de um pouco de outro, e aí eu falo, olha, lembre-se disso, deixo bem claro. Eu sei que, às vezes, ela vai me cobrar posteriormente, então, faz parte ali do briefing, eu trocar uma ideia com ela e falar, olha, o que é mais importante? Porque eu não posso faltar. A foto da sua avó, da sua tia que veio de um lugar muito distante, não pode faltar. Então, me deixa isso em briefing, porque quando a gente tiver um tempo livre, fala, vamos fazer essa foto agora. Entendeu? Então, converso bastante antes, por isso que a reunião para mim é muito importante, para deixar isso bem alinhado e acabar não faltando. Você manda alguma coisa pro casal responder? Um questionário, geralmente, assim, eu mando um questionário sobre, por exemplo, tem casas que não gostam de fotos de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu gosto de fotos mais horizontais e tal. Então, eu gosto de deixar isso claro. Às vezes o casal só fala assim, olha, eu não gosto desse meu ângulo. Beleza, massa. Mas você passa um questionário para eles? Um questionáriozinho. Aí eles te respondem... Sim. A tal pessoa é muito importante. Meu pai e minha mãe, eles são brigados, por exemplo. Não posso ter foto dos dois juntos. Sim. Peraí, gente, entrou. A gente aqui pode falar, não tem problema. Até o pessoal da casa, a gente está na Casa Canon, e a gente está aqui com todas as atividades acontecendo, tá? Entendi. Então vamos lá, né? A gente não tem corte e tudo mais. Mas vamos nós. Uma pequena interrupção. Uma pequena interrupção. Mas o tempo da água, Baile que segue. Baile que segue. Então, até perdi para onde eu estava. Tava no questionário. Questionário. Então você manda um questionáriozinho, o pessoal responde, aí você dá uma estudada antes no casal, né? Mas o que tem nessas perguntas? Tem coisa... Deve ter pergunta, tipo, de que horário que é... Isso, que horário vai começar o make-off, onde vai ser o make-off, onde você vai ter make-off do noivo, onde vai ser o make-off, quem vai estar com eles, quantos padrinhos são, porque isso é importante, afinal de contas, dependendo do lugar, fica muito apertado. Para quem não é religioso,
na tradição católica, eu não vou dizer de todas as tradições, porque eu não tenho conhecimento de todas as tradições, mas na tradição católica era um casal de padrinhos para cada lado, né, num casal. A tradição evangélica, ela é muitos padrinhos para cada lado, né? Você pode escolher 4 casais e 4 casais. Aí, meio que a tradição católica também juntou isso. Então, hoje, toda a tradição, toda a igreja cristã pode ser 2 casais, pode ser um casal, 2 casais que formam 8 pessoas. Pode ser 10 casais de um lado, 5 casais de um lado, 5 casais do outro. Então, pode ser muita coisa. E, às vezes, o padrinho é especial, né? Sim. Além do padrinho ser especial, tem essa questão, igual eu falei, acaba sendo da logística ali, o espaço ser muito apertado. Então, é importante saber disso. Então, tem casais que são, em questão de especial, que são os irmãos, que são mais próximos, são alguém que veio longe, alguém que já foi... o próprio casal já foi padrinho, então é importante saber isso. Também tem essas questões. Que mais pergunta tem? Pais são separados, se eles têm um relacionamento ok, se eles estão juntos, se avós, tias... Pode ser força um pai ou uma mãe que se odeiam. Não, junta aí, fica juntinho. Exatamente. Acontece mesmo, porque às vezes a gente não sabe, às vezes não foi... Porque às vezes a noiva não tem tempo de responder, o casal não tem tempo de responder, automaticamente nas fotos protocoladas a gente acaba sugerindo isso, vamos fazer essas fotos, com clima, ou às vezes a gente sabe, a gente tenta não fazer, mas alguma ou outra pessoa sugere isso, fica um clima, então é importante a gente saber previamente disso para evitar, né, algumas situações, né? Sim. Mas tem essas perguntas sobre os padrinhos também, tem sobre como que o casal gosta mais de foto, gosta mais mostrando mais gente, gosta de foto mais focada neles também. Claro que isso muito casal já vê na identidade quando ele vê o nosso trabalho, mas é importante saber isso deles também. Ah, legal. No casamento, o casamento em si sempre tem um celebrante, né? Sim. Tá? Seja independente se pode ser religioso ou não, né? Sempre tem alguém que celebra o casamento. Normalmente, a dinâmica da igreja ou do salão é tranquila? Sim e não. Voltando à questão de padrinhos e quantidade de padrinhos, isso hoje mudou bastante. Então, nós temos cerimônias em modelos americanos, onde os casais não são mais casais, são padrinhos e madrinhas, e cada um entra separadamente, cada um fica de um lado. Em quantidade também é muito relativo. Tipo de cerimônia budista, católica, não católica, apenas uma com celebrante ou não. Então, é muito relativo ao espaço. Então, por exemplo, tem igrejas que são mais tranquilas de fazer ali, você tem liberdade para se deslocar tranquilamente. Tem igrejas que não. Tem igrejas que a gente não pode fotografar durante a cerimônia, né? Então, a gente não é permitido. Você já fotografou alguma assim? Já, infelizmente, sim. Já trabalhei com esse tipo, eu acabo ficando um pouquinho, de certa forma... Mas o que aconteceu? O padre não permite que seja fotografado durante a cerimônia. Então, o noivo entrou, foi entregue ao noivo... Isso. E acabou foto. Acabou foto. Se não é isso, ele diz que em alguns momentos será possível fotografar, mas a gente tem que saber. Ele te dá umas indicações, tipo, só pode fotografar aqui. Sim e não, porque às vezes você tem que adivinhar o momento. Às vezes você tem que ler o olhar do padre ou pastor, já me aconteceu com ambos, em que momento eu posso fotografar, porque nas 2 ocasiões em que já me aconteceu isso, tanto o padre quanto o pastor descreveu que ele iria indicar quando eu pudesse fotografar. E durante a cerimônia ele não indicou. Então eu tive que adivinhar. Já tomei algumas olhadas nesse momento de tipo, eu vou te indicar. E ele não me indicar e eu pensar assim, acho que agora é o momento que eu vou ter que fotografar enquanto eu me locomover, o padre parar
a cerimônia e me olhar torto. Eu nem fotografei. E me olhar torto e tipo, você não pode fotografar. Exatamente. E eu estava com a câmera embaixo, só estava me locomovendo. Não estava nem armado, né? Exatamente, exatamente. Estava embaixo aqui, que ele me deu uma olhada assim. Eu falei, bom, acho que agora não pode. Então já me aconteceu isso, mas... Mas isso não Pois isso é. não vai ferrar seu trabalho? Sim, porém, por exemplo, nas ocasiões, novamente, o casal ficou bem ciente. Ali eu conversei principalmente com o noivo, que chega antes, em que o padre ou o pastor fala comigo, e eu já deixei, eu falei, ó, você tem ciência que durante a cerimônia ele está me restringindo a fotografar, então eu não tenho o que fazer. Vou tentar fazer um clique ou outro, então desligo o flash, fico bem longe, uso uma tela onde o padre nem vai estar me vendo, vou fazendo uns cliques ou outro ali para poder ter alguma foto durante a cerimônia. No meio do pessoal. Exatamente, exatamente. Se esconde, se abaixa. Me lembro ter visto... Modo silencioso. Modo silencioso. Exatamente. Camuflagem. Me lembro os fotógrafos do Discovery Channel aí, que a galera tá camuflada, assim, é basicamente eu. Pego O padre, olha, ele tá de estátua, assim, na igreja. Exatamente. Eu tô com roupa de padrinho, né, pra poder fotografar. Qualquer coisa eu sou o padrinho ali e tal, mas é uma situação, assim, que eu considero muito chata, infelizmente, porque acho que... eu entendo... alguns episódios talvez tenha ocasionado do padre ou pastor ter chegado a esse ponto de alguém que pode ter muito fotógrafo folgado, né? Sim, essa é a questão. Às vezes o pastor e o padre ou o celebrante está dando o texto dele, o texto sobre amor e tudo mais, e aí o fotógrafo tá no meio do altar, tirando foto e atrapalhando. Pode acontecer. Pode acontecer, do fotógrafo tá lá, nunca me aconteceu, felizmente. Mas assim, de estar do lado do padre, clicando, e o flash, e aí acaba ocasionando um episódio que ele restringia a todos. Pode ter sido isso, não sei. Não, pode ser. Ou simplesmente é o padre, né, com todo respeito à religião, mas ser só cria, assim, e não querer que fotografe durante a cerimônia, né? Mas eu tento fazer fotos numa medida, assim, bem discreta, ficar atento apenas aos momentos que eu sei que é importante para poder não incomodar ali mesmo. Só que nesse caso ali, realmente, não tive nem jeito, assim, foi só na camuflado mesmo, de longe, fazendo uma foto ou outra. Legal. Quais são os ritos importantes de um casamento? Que normalmente tem para fotografar? Certo, entrada. Entrada. Né? Entrada tipo de padrinhos, madrinhas, pais. Entradas em geral, né? Geral. Entrada é interessante fotografar. Isso, cumprimento do noivo na noiva e do pai, que é quando ele entrega. Isso é importantíssimo. Durante a cerimônia fica ali os votos são de extrema importância. Beijo, não pode faltar também. E acaba sendo relativo, porque alguns têm, outros não, mas os cumprimentos são importantes, que é o momento ali onde terminou os votos, deu a bênção, eles disseram o sim, haverão os cumprimentos. Então, eu particularmente pego a reação porque durante a cerimônia eu acabei pegando muito o casal. Então, durante os cumprimentos, há uma emoção muito grande, que é onde os padrinhos, enfim, vão comemorar, vão ali dar as felicidades ao casal e eles se emocionam muito. Então, pego o cumprimento dos padrinhos, não do casal. Então, nesse momento, eu geralmente pego os dois ali. Então, isso não pode faltar. Ali nos votos tem a troca de aliança. Tem a troca de aliança, também é extremamente importante. Aí tem as entradas da aliança também, então a entrada acaba agregando isso também. Mas... É verdade, normalmente tem a entrada da aliança. Exatamente. Legal. Mas aí tem as entradas da aliança, importante, pega ali esse momentinho. Então, teoricamente, tem esses momentos chaves, né? Entradas, votos, troca de aliança... entrega, quando há essa entrega, né, do pai
da noiva pro noivo, Sim. e depois cumprimentos, porque vai saindo todo mundo cumprimentando o casal, né? E indo embora. E tem a saída também, né? Isso, tem a saída. Em paralelo a isso, que também é muito relativo ao tipo de cerimônia, tem às vezes o celebrante, ou às vezes o padre, ou às vezes o pastor, enfim, eles realizam algum tipo de ritual. Então tem alguns bem diferentes, assim, tem com vela, tem com areia, tem algumas suas variantes e aí acaba sendo importante também. Tem quebra, assim, tem judeus, por exemplo. Então, cada um tem, às vezes tem sua particularidade, então é importante ser registrado também. Novamente, ressaltando a importância de 2 fotógrafos, então um posicionamento para poder pegar esse tipo de ritual é super importante. Sim. E aí, depois disso, tem a saída, né? Então, sai todos os padrinhos, se posicionam e também pode ter ali uns parcos, né? Pode ter pétalas, arroz, algo do gênero também, faz essa saída, o casal sempre beija no final, então isso faz parte do processo ali da cerimônia também, essa saída do casal. Sim, que interessante. Ultimamente tem jogada do buquê? Ou isso tá sendo... Tem. Tá demodê. Tá Tem, demodê? tem, mas não na saída. Nunca na saída. Quando que é? O buquê geralmente é bem no final da festa. Bem no final da festa tem sempre essa jogadinha do buquê. Aí tem suas variedades hoje em dia. O pessoal geralmente joga um buquê menor, joga alguns bonequinhos. Aí o noivo joga também um uísque também. Tem isso. A caixa do uísque, tá, gente? Eu já falo uísque. A caixa do uísque, quem pegar, pega o uísque. Vamos deixar claro que vai que, né? Mas tem suas variedades aí também, mas sempre tem. Esse do buquê, porque às vezes o buquê é caro. Isso mesmo. Às vezes o buquê não é nem da noiva. Sim, elas jogam um buquezinho pequenininho. Às vezes o buquê é alugado. Não é alugado se for de flor não real, né? Se for de flor de... Um arranjo, né? Que não seja... Às vezes o buquê é pesadíssimo para jogar. Isso mesmo. E assim, antigamente os buquês eram um pouquinho mais simples, né? Eles eram aquele padrãozinho, buquê. Hoje em dia vai muito com a cara da noiva. A noiva põe sua personalidade no buquê. Então tem buquê de copo de leite, por exemplo. Tem um buquê tem uns arranjos incríveis e lindos. E aí dá aquela dó de jogar. Aí geralmente o lugar onde faz o buquê, eles mandam um menorzinho justamente para poder jogar o buquê. Aí é um pequenininho, eles jogam e tal, mas tem dessas também, o buquê ser pesado, já pensou pega na cabeça de alguém, porque a galera se joga assim mesmo para pegar o buquê, assim, umas brigas doidas assim para poder pegar o buquê, então, para não ocorrer nenhum acidente, geralmente tem um pequenininho. Legal. Num casamento, o que você acha que é importante o cara ter? Em questão de equipamento. Tá, equipamento. Equipamento, acho que full frame, né? O full frame acho que acaba... Sim e não, porque eu sei que existem algumas marcas que não utilizam full frame e atende super bem, mas no geral acho que tem uma câmera que consiga elevar seu ISO e ter um resultado bacana, porque se faz necessário em muitas ocasiões. Lente aberta é essencial, não pode faltar uma lente aberta, por quê? Gente com que enxerga bastante. Exatamente, uma grande angular ali é indispensável num casamento, porque afinal de contas você está fotografando pessoas e se você tiver uma lente muito fechada ali, você não vai conseguir captar esse momento no geral, a reação ali. Legal. Por exemplo, um posicionamento dos noivos, do padre, dos pais da noiva e dos pais do noivo. Então, você conseguir uma lente aberta assim, e convidados também, uma grande angular é indispensável. Durante a balada também, durante a festa, é muito apertado. É muito estreito o local. Então, você vai fotografar 2 pessoas, aí de repente vem mais outro. Quando você vai ver, tem 15 pessoas sendo fotografadas no mesmo espaço. E aí você não tem espaço atrás. Então, uma grande angular se faz extremamente necessário. Flash também não tem como faltar. Porque principalmente a balada é muito escuro, às vezes durante a cerimônia o lugar é muito escuro, então a flash é muito necessário mesmo. Sim, legal. O da full frame você falou porque para aumentar o ISO. Isso, para você conseguir aumentar o ISO. Para quem não sabe, entre ISO, né, entre full frame e APS-C, o ISO da full frame ela aguenta mais elevações antes de dar o ruído. Lógico, isso sempre comparando de câmeras equivalentes, tá? Então, um exemplo. Se você for comparar uma EOS R
tá? E uma EOS R7, que é uma câmera nova da Canon, apesar da R7 ser APS-C, aí sim elas se comparam, tá? Agora, se eu for comparar uma EOS R7 com uma SL3, como uma 6D, tá? Que é full frame, mas é bem antiga, a 6D é a primeira, tá? A EOS R7 vai ter uma elevação de ruído melhor, porque ela foi lançada em 2022. Então, a tecnologia que foi feita e tudo mais. Então, se você comparar sensor com sensor do mesmo patamar, o full frame ele tem essa vantagem de elevação de ISO com menos ruído. Mas é interessante, porque nas igrejas, nos salões, as luzes não são pro fotógrafo, né? Nunca é. Nunca é. Incrível como ninguém pensa em nós. Sempre tem alguma coisinha ali que nos atrapalha. Uma luz verde direto, uma luz roxa direto, assim, que eu acho, gente, por quê? E acaba se fazendo necessário ter um flash ali. Claro que assim, eu particularmente busco muito fazer uma foto mais natural possível. Por quê? O casal, quando ele foi escolher aquele lugar, tanto para recepção quanto para cerimônia, ele escolheu aquele lugar visualmente, é aquilo que eles queriam. Então, não quero fugir muito daquilo. Se eles buscaram aquilo, faz parte da história deles, queria aquilo, eu busco trazer algo mais próximo daquilo. Só que Legal. às vezes não tem o que fazer. E se não tiver o que fazer e eu não tiver um flash, vai dar problema. Então, é necessário ter um flash ali com você. Tá, imagina comigo, gente. O casal escolheu uma casa na praia, no pôr do sol. Vamos imaginar. E no pôr do sol a luz vai acabando. Tá? Por isso que é pôr do sol. E você usa o flash, né? Porque tá com a graça do pôr do sol, mas as fotos ainda estão ficando um pouco escuras, não tá bacana. Só que você precisa saber controlar o flash para quê? Para que o flash não sobreponha a luz do ambiente. Por quê? Se ela sobrepor, as fotos vão ficar com a luz branca do flash. Então imagina, um pôr do sol lindo e as pessoas estão com as cores do seu flash, que é a luz branca, não a luz amarelada, alaranjada do pôr do sol. Então, tem que pensar nisso também. Como o Péricles falou, se os noivos, eles não contrataram aquele salão, aquela igreja, pensando no seu flash. Eles gostaram do ambiente, da luz que está ali, vamos dizer que eles contrataram uma capela que a luz é aconchegante, amarelada, bonitinha, e aí você vai lá e mete um flash, deixa tudo branco, perde toda lindeza da luz aconchegante para você dar uma luz branca em cima do casal, né? Exatamente. Isso parte também da questão básica ali da câmera também, do controle do white balance, né? Então, para você deixar um próximo ao que o cliente contratou mais a cara, porque se você não controlar isso também, obviamente você vai mudar completamente o aspecto ali do local, né? Uma igreja com uma luz mais amarelada, um tom mais quente, e aí você coloca ali, vou colocar o white balance aqui para luz amarela, e aí torna o negócio completamente frio. Então ele fugiu ali do que o noivo contratou. Então é importante conhecer o equipamento, afinal de contas, né? Entre casamento, festa, você consegue fazer alguma coisa ali? Sim, é necessário ensaio. Então, isso vai muito conversado com o casal, a equipe de assessoria de antemão, para saber quanto tempo a gente pode se ter aí para poder fazer ensaio. 30 minutos, acredito que seja o suficiente. É um tempo bacana, às vezes não dá esse tempo, porque às vezes dá um atraso, né, para chegar na igreja, o padre, pastor, o celebrante demorou um tempo a mais, a cerimônia perdeu ali mais 15 minutos. Então, tem que ter um tempo para poder fazer esses retratos do casal, mas não pode ser tanto. E é importante que não seja tão pouco, para a gente ter um tempo ali tranquilo, fazer essas fotos, que é foto importante. Mas onde é esse ensaio? Muito relativo. Pode ser na igreja, por exemplo. O cliente contratou
uma igreja ali, ele quer fazer um ensaio. Só que nessa mesma igreja pode ter um casamento logo em seguida, então não vai dar. Então tem que ter isso em mente. Se não for ali, às vezes pode ser feito no salão, pode ser feito no meio do caminho também. Ah, se for na praia, por exemplo, vai ser feito na praia, entendeu? Se for num lugar que tem um jardim legal, a gente faz no jardim. Então é muito relativo ao lugar. A gente tem que dar um jeito e conseguir alguma coisa. Às vezes o que dá para ser feito somente na mesa do bolo. A gente faz ali na frente, faz algumas fotos, alguns retratos do casal. Então Legal. é muito relativo a casamento. E na festa, quais são os ritos da festa? A festa. A gente já falou, que foi o que a Lu perguntou, que é o buquê. Tá, o buquê. Normalmente o buquê é na festa, né? Isso. Tem, por exemplo, a entrada do casal, eles entram para poder cumprimentar e agradecer a presença de todos. Então, essa entrada é importante, eles pegam o microfone, a galera geralmente faz um cumprimento ali, depois eles brindam a todos, geralmente se juntam, então isso é importante também para eles. A valsa também é importantíssima, então eles dançam. A valsa é só um nome hoje em dia, tá, gente? Porque às vezes eles podem dançar outras coisas completamente diferentes. Funk. Exatamente, então pode ser simplesmente ali uma valsa clássica, pode não ter nada, o casal pode escolher não dançar, ou pode ter alguma coisa diferente. Já fiz ali, o noivo não dançava, e ele fez uma surpresa pra noiva, fez aulas de dança com os padrinhos e super dançou funk até o chão. E foi super massa a reação da noiva. Então, assim, tem esses detalhezinhos. Recentemente eu fiz um casamento que eu nunca tinha feito esse rito antes, mas foi a quebra de pratos, também achei super massa, uma tradição grega. Então eles pegavam pratos ali de gesso e começavam a quebrar no chão. E aí quando eu vi quebra de pratos e veio o casal, cada um com um prato no chão, eu imaginei, que massa! Acho que eles e familiares vão quebrar o prato no chão. Nada, foram 300 pratos quebrados no chão. Foi uma loucura, assim, eles quebrando. E eu falei, gente, o pó subindo, eles dançando e pisando, eu achei sensacional. E são essas coisas que me me fazem me apaixonar por casamento, eu adoro isso. E esse acho que é um rito deles, fazer essa dança, algumas tradições diferentes. Depois sai para o quê? A festa em si é basicamente isso. Às vezes eles faz parte da festa e ao mesmo tempo não, mas eles passarem de mesa em mesa. Então é muito, muito relativo casamento a casamento. Sim. Tem a gravata que você falou, né? Gravata também. Gravata, para quem não sabe, quando o casal, de alguma forma, tanto faz, ele passa de mesa em mesa arrecadando dinheiro, né? Isso mesmo. Aí, tradicionalmente havia a gravata, hoje nem todos os casamentos têm, mas era uma gravata, ele ia passando, eles vão cortando, dão um valor, eles dão um selinho, um adesivozinho mostrando que contribuiu, eles cortam uma parte da gravata, dependendo do valor é maior, e a noiva passou a também fazer um sapatinho, então ela passa com um sapato, também arrecadando valores, dão algum brindezinho, alguma coisinha ali para quem ajudou também, quem não ajudou vira ali uma brincadeira, fala que é pão duro e tal, mas geralmente tem sempre essa brincadeira, mas não são todos os casamentos aí que tem essa tradição. Aí finaliza no buquê. Finaliza no buquê. Legal. Entre aspas, se não jogou o buquê, a galera continua na dança. Sim, só né? para jogar o buquê mesmo, é o rito final, mas a balada continua. Sim. Quantas horas geralmente você fica no casamento? 10, 12 horas, mais ou menos. Caramba! No casamento, isso, né? porque porque começa no making off. Isso, eu já ia falar. Tem um negócio antes do casamento, né? Isso, que é o making off da noiva, às vezes do noivo também. Hoje tem bastante do noivo, mas especialmente da noiva, que passa muito tempo antes. Por exemplo, o noivo ele se arruma em 30 minutos. Né? Então a gente chegando 1 hora antes, a gente consegue fazer tudo rapidamente para ele chegar lá. A noiva não, é 4 horas antes pelo menos, para a gente fazer ali, fazer o registro das madrinhas juntos, elas brindando, brincando, fazendo hobby, elas compram um hobby com o nome noiva, mãe da noiva, madrinha, prima, então a gente faz esse registro. Aí começa a fazer ali um brinde, faz detalhes que é o buquê, faz detalhes do sapato, faz detalhes do brinco, novamente falando sobre o que agrega ali a fotografia de casamento. Também tem fotografia de estilo, acaba tendo isso também. A gente faz esses detalhezinhos ali da noiva, depois faz a maquiagem, o cabelo, aí faz ela com a mãe, que é bem emocionante, é um momento bem intenso, pré-casamento, afinal de contas. E aí depois vai ela se arrumando, colocando o sapato, vestido, abotoando, faz o pai dela recebendo ela entrando no carro, também tem os retratos dela. Então tem
O making of da noiva é muito mais complexo do que o do noivo. Então Entendi. demora umas 4 horas ali. Esse tempo que você fica, isso já está no contrato arranjado com eles desde o princípio? Ou como é que funciona? Tá. Chega uma hora da festa que você fala, ih, já não preciso mais fotografar. É também uma coisa muito relativo de fotógrafo a fotógrafo, porque a noiva pode contratar eu vou contratar 8 horas do seu trabalho, vou contratar 10 horas ou 12. Isso é muito relativo. Como eu trabalho, eu coloco uma média ali de tempo, e só que quando dá esse tempo, raramente vai acontecer de eu sair. Porque eu acredito que eu encerro o meu serviço quando eu tenho material suficiente. Então, por exemplo, a minha noiva contratou 8 horas de trabalho. Deu 8 horas, eu vejo que tem muita festa, ou teve um atraso muito longo e falta muita coisa, eu me comprometo a ficar, porque afinal de contas eu tô ali para poder registrar o casamento dela, né? Então, não faria sentido, acho que não é justo, Sim. então não iria embora. Por você fica mentalmente, né? Porque é uma coisa que tá ali, mas mentalmente você trabalha quantas horas, assim? Em trabalho, geralmente, a média é 10 horas. Então, tem casamentos que eu já fiz até 14, 15 horas. Já fiz mais mesmo, assim. E casamentos que vão um pouquinho menos. Quando, às vezes, o registro da balada foi feito Sim. praticamente de todo mundo. A pista está com exatamente as mesmas pessoas desde quando começou e já foram fotografadas mesa em mesa. Eu vejo que não vai gerar nenhum conteúdo. Acho que tá massa. Eu consigo ter um conteúdo bacana para poder entregar. Sim. E é isso. E aí, acho que já é o suficiente mesmo. Eu pergunto mentalmente, porque às vezes assim, eu já me programei para ficar 12 horas, então, se der antes, beleza, mas eu já sei que... Sim. Ó, eu tô aqui para até 2 da manhã, então... Mentalmente é exatamente isso. Tô preparado para 12 horas. Aí passou das 12, cansaço bate, mas tem que ficar. Já fiquei assim, porque assim, já foi casamento que foram 3 DJs e 2 bandas, assim. Foi um casamentão, então, juro pra você que no final, assim, eu falei assim, acho que já são 3 horas da madrugada, esse casamento a gente tá desde acho que 9 horas da manhã, eu acho que tá ok, e eles estão ali, começaram a tirar os equipamentos e tal, aí eu virei, tomei uma água, fui um pouquinho na pista, quando eu olhei, eles estavam montando outro, eu falei, não é possível isso. E era realmente outro que já tava entrando, eu falei, gente, isso aqui tá aí. Então, mentalmente eu não estava preparado, mas ficamos lá para poder registrar. Eu já fui falando de rito, eu já fui num casamento cristão coreano. Já fiz também. Já fui, e aí você chega, faz, aí foi pra festa, mas antes da festa tinha um ritual coreano, que é o noivo e a noiva se vestiam com roupas típicas, e aí eles agacham, e a noiva com a roupa pesadíssima. Ela tinha ajuda de 2 pessoas para ficar levantando ela. E aí vinha alguém, se ajoelhava, fazia uma reverência e jogava dinheiro. Aí... Não, jogava dinheiro não. Jogava para ver quantos filhos ia ter. E aí ele colocava um envelope com dinheiro. Aí, beleza, eles se cumprimentavam 500 mil vezes, levantavam e ia embora. Aí eu pensei assim, vai ser tipo pai e mãe de cada um, no máximo avô e avó, e tá tudo certo. Não, foi tipo umas 30 pessoas esse rito. Aí vinha, baixava, cumprimentava, não sei o que, levantava. Aí saía, entrava outra. Baixava, jogava o negócio, dava dinheiro, se cumprimentava, e aí passou quase 1 hora só nessa gracinha. Só nisso, isso mesmo. Só nessa gracinha, não desrespeitando, é claro, mas vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim. Cara, tem muito ritual, assim, que é surreal, assim, como acontece. E é muita coisa, é muito ritual, muito diferente, assim. Inclusive, coreano se tirou ali, que faz muito tempo que eu não faço mas eles têm um ritual legal na festa que é karaokê. Eu acho super massa. Eles super cantam, super entram ali, é muito legal. Lembrei de mais um do coreano. O noivo tomava
paulada no pé. Isso mesmo, nossa. Ou era sapatada no pé, era paulada no pé. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente do céu. E é umas pauladas assim, você fala, meu Deus, como que esse cara vai dançar depois? Porque pega os padrinhos e começa a bater Isso no mesmo, pé. isso é um mesmo. negócio... gente... Nossa, você tirou do fundo do poço agora. Porque a primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, que isso, gente. E eles depois ali, ó. Vão pra balada e dançam, sapateiam. Nossa, é uma coisa de doido. Eu acho super legal. É interessante, né? Eu adoro o casamento, inclusive por isso. Conheci outras culturas, conheci outras tradições, né? E eu me divirto com isso. Nossa, eu entro super na vibe. No meio da balada, tá eu lá dançando do meu jeito doido, porque eu não sei dançar, mas tô eu dançando lá e curtindo, porque eu adoro essa energia que casamento transmite, assim. Sim. Como é que é o horário de almoço no casamento? Certo. Porque você entrou 9 horas da manhã pra pegar o make-off da noiva. Aí o casamento foi 3 da tarde. Um exemplo. Sim. E aí, 3 da tarde, 4 da tarde, vamos imaginar que é 10 horas da noite e começou a balada. Ou começou a balada não, desculpa. Ainda tá na balada ali já. E aí? Tá, assunto polêmico esse. Mas quando nós conseguimos comer direito, geralmente a gente pega em contato ali com a equipe de assessoria, a gente vai sempre se comunicando quando que a gente vai conseguir, porque quando o casal dá uma sentada para comer, a gente aproveita. Então, mesmo quando o casal senta para comer, o casamento não para, tem convidados fazendo foto em algum determinado momento, então geralmente a gente reveza, em a equipe. Então, daí, novamente, a importância de ter 2 fotógrafos. Então, um vai comer, o outro fica registrando, depois a gente faz essa troca. Então, é coisa muito rápida, tem que ser uma coisa muito... Porque noivo, ele para comer, mas assim... Eu acho que eles não comem, na verdade, porque é coisa muito rápida. Geralmente, eles levantam e aí... O noivo, eles se separam muito durante a festa, né? Porque eles vão ficar com seus respectivos amigos ali, depois eles ficam juntos, depois separam. Então, tem que ser uma coisa muito rápida para poder jantar quando conseguimos. Não é sempre. Então, tem que se organizar e nem sempre dá para comer com os convidados, né? Não. Isso não... Raramente nós temos mesa para fotógrafos comer e videomakers, né? A gente raramente tem algum lugar, a gente geralmente vai para alguma parte reservada para poder comer, mas dificilmente é com os convidados. Já deu alguma coisa errada no casamento? Muito mesmo. Assim, chega a ser um pouquinho desconfortável falar, mas já me negaram água, já em casamento, já assim. Obviamente eu fui beber posteriormente, mas já tiveram pessoas que, por nos considerar ali fornecedores, não nos dá o mesmo tratamento que um convidado tem. Infelizmente isso acontece, e já não acontece com uma frequência tão baixa como gostaríamos, né? Uma frequência até razoavelmente alta, assim, em questão de demorar para comer, comer muito afastado, não ter onde comer, assim, acontece, infelizmente, né? Uma coisa que eu tento trabalhar isso, principalmente com minhas noivas, assim, meus noivos, em separar isso, porque afinal de contas a gente precisa se alimentar, a gente fica muito tempo desde cedo, entendeu? Tem o deslocamento para ir para noivos, às vezes a gente toma um café da manhã, já me aconteceu, tomar café da manhã 8 horas da manhã e só comer 8 horas da noite, assim. Então, querendo ou não, o corpo pede, a gente tem que estar bem para poder fotografar, então é importante se comunicar, olha, a gente tem que ter um lugar, a gente tem que comer, entendeu? Mas acaba acontecendo, infelizmente. Gente, que absurdo. Pois é. Mas já aconteceu alguma coisa errada no casamento? Já aconteceu brigas. Saíram na mão no meio do casamento? Sim, infelizmente. Porque, assim, querendo ou não, acaba rolando bebidas em casamento, né? Até aí tudo bem, mas aí sempre tem quem se controle e quem não se controle. E acaba, né, rolando ali dá uma cantada na namorada do outro, tá bêbado, então dá uma discussão, empurrão, já coisas, né, piores também, mas já aconteceu. Felizmente faz muito tempo que não me acontece isso, né? Mas já me aconteceu, assim, de uma briga generalizada, assim, foi uma coisa que eu falei, gente, que é isso? Sabe, parecia torcida de futebol, assim, briga de um lado, briga do outro, assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí toda vez que eu conto essa história, você me pergunta, mas você fotografou? Não, gente, não fotografei. Essa parte não. Então saíram na mão ali. Saíram na mão, foi uma coisa muito doida, assim, foi uma experiência assim, eu falei, gente, nunca imaginei presenciar isso, mas foi coisa de doido mesmo. Mas olha, eu tive uma experiência mais traumática de casamento. O único casamento que eu fiz na vida, único,
A noiva já tinha duas filhinhas, uma acho que de 4, uma de 2, não me lembro ao certo. E ela foi eu fui contratada só para fotografar a festa, então ela foi lá da igreja para a festa num carro conversível. E a filhinha de 4 anos caiu do carro conversível no meio do caminho. Deus. E parou de falar. E não voltou mais. E eu mantive contato com essa noiva por muito tempo e teve que se fazer todo um tratamento para a filhinha dela voltar a falar. Aí eu falei, nunca mais faço casamento Meu na Deus, vida. não. Gente, Com essa experiência, inclusive eu já tô falando uma experiência aqui sobre comigo, que eu acho que se a galera que for escutar isso aqui vai falar, mano, eu não vou trabalhar com casamento. Aí depois dessa, acho que até eu teria ainda bem ficado que pirado, assim, sério. Ainda bem que a Luísa levou o clima do podcast, eu gosto, assim, quando traz histórias boas, assim, de ouvir. Cara, casamento Não, tem mas muita pode experiência. acontecer essas coisas Sim, erradas. pode sim. Tem Apesar da tragédia, mas estragou o casamento ali? Não? Totalmente, eu não tive foto do noivo. Não tive foto acho que tive 2 fotos da noiva, porque a filhinha não voltava. Tá, gente, eu vou parar de contar essa história. Não, porque pode acontecer, tipo, caiu, sim. assim, pode estar acontecendo alguma coisa, mas caiu, o pessoal falou, beleza, ela tá bem, não tá falando, mas vamos continuar aqui. Ou às vezes, tipo, acabou a festa. No início foi isso, porque a mãe era médica. Então, ela viu que não tinha nenhuma fratura na menininha, ela viu que estava tudo bem, fez aquele exame básico e falou, não, acho que está tudo bem, ela só está assustada. Então, por um período, se continuou pensando que ia ter a festa normal. Só que o pai ficou muito preocupado porque a menina deitou na cama e não falava, não fazia mais nada. Aí, eu ainda consegui fazer algumas fotos da noiva com a outra filhinha menor. Então, eu tinha lá umas 5 fotos dela. E aí, eles realmente ficaram muito preocupados, porque passava o tempo e a menininha não desassustava. E aí, eles decidiram ir os dois, né, noiva e noivo, pro hospital com a menina. E a festa Vestido de noiva e noiva. Vestido de noiva e noiva. E a festa ficou só pros convidados. E eu não fiz foto, sequer foto do noivo. Caramba! E aí, só dos convidados. Gente, casamento tem essas doideiras mesmo, assim, de começo ao fim, porque casamento, a princípio, ele tende muito a atrasar. Já é uma coisa que profissional que trabalha com isso tem que estar ciente. Inclusive, é por isso que eu falei que eu tenho esse preparo, mas se acabar atrasando, eu fico depois, porque ele está passível de atrasar quase sempre. Então, geralmente, o reflexo desses atrasos é estresse. Isso parte da mãe da noiva, do pai da noiva, muitas vezes da noiva. Já presenciei casamento da noiva, assim, surrealmente. Nunca me desrespeitou, felizmente, mas está extremamente estressada. Então, acaba fazendo parte do fotógrafo ter uma função de acalmar a noiva, bater um papo. Eu sempre troco uma ideia, assim, olha, se o casamento está atrasado, não está muito, é 30 minutos, 1 hora, isso daqui todo mundo espera que atrase. Fique em paz, isso é normal. Eu sei que é o seu casamento, está casando uma vez, mas, falo por experiência, já faço isso todo final de semana, então é normal acontecer. Desde esse tipo de estresse, alguma briga, há um padrinho que desiste de última hora, já aconteceu, o padrinho desistiu de última hora, então teve que atrasou a cerimônia 1 hora, porque um outro foi substituir, então para ele passar no lugar, pegar a roupa. Então, assim, tem muita coisa, acidente que aconteceu. De última hora, eu achei que era só uma força de expressão. Não, de última Eu hora achei, mesmo. tipo assim, há 2 dias o cara falou, não, puta, eu vou trabalhar, não. De última hora. De última hora, tipo, exatamente. E era pra eu estar em Santana, na igreja, e não vai dar, que eu tô aqui no sítio em Ubatuba. Então, dá Foi dessas isso? mesmo, minha noiva fala assim, só vai começar a cerimônia quando chegar o padrinho. Aí volta a questão de equipamento ser importante, gente, porque a noiva, ela planejou 4 horas da tarde para começar a cerimônia, numa luz de dia, uma luz que a gente tem um certo controle ali, mas ela atrasou 1 hora. Começou 5h30 a cerimônia, já tá de noite. Então, se você não tiver o equipamento ali, um flashzinho preparado já no esquema, você vai dar ruim. Vai dar ruim. Pra gente finalizar, 3 perguntinhas. Certo. Fiz o trabalho total, né? Já aconteceu de não gostarem? Toma até uma água pra pensar. De não gostar. Bom. Tipo, achei que eu fiquei feia nas fotos. Tá, já me aconteceu. Não.
como lidar com esse aspecto? Porque, como você falou, para muita gente o casamento é a coisa da vida da pessoa. Sim, sim. Ela sempre sonhou, ou ele sempre sonhou com aquilo. Se você... Ela tem uma expectativa na cabeça dela que não necessariamente é a realidade. Entendeu? Às vezes ela alugou um salão feio. Sim, Às sim. vezes a igreja não é esteticamente bonita. Então, a estética da foto também... Às vezes a pessoa não é esteticamente bonita. Sim, sim, sim. Acontece também. Eu acho que vai muito primeiro da autoestima da cliente, ela tem que se aceitar como que ela é. E a parte, se ela não se aceita, nada que você pode fazer a melhor foto, ela não vai gostar. Tanto ela quanto ele. Felizmente esse acontecimento foi um pouco mais tranquilo porque foi no ensaio pré-casamento. A noiva não curtiu muito assim o resultado, achou que eu não gostei dessa foto porque eu tava desse jeito. E a noiva, geralmente, quando acontece isso, ela espera que a gente vá fazer Photoshop. E volto a dizer que para trabalhar em cima da naturalidade, eu dificilmente faço Photoshop. Obviamente, quando se fizer necessário, eu vou tirar uma pessoa que saiu ali na foto. A foto tá super bonita, mas saiu alguém ali... Saiu um lixinho no... Isso, eu vou tirar no Photoshop. Agora, deixar ela mais magra, tirar, sabe, mudar completamente o aspecto, fazer uma... Não que eu não faça em casos pontuais, mas assim, tipo, limpar o rosto, por exemplo. Aconteceu, a noiva se acidentou... 2 dias antes aconteceu alguma coisa no rosto da noiva. Esteticamente aquilo não faz parte dela. Então eu vou fazer o ensaio dela e acabou saindo. Primeiro no ensaio eu vou me atentar a não pegar aquilo. Se acabou, não deu para sair, eu vou tentar trabalhar aquilo em cima dela porque, né, para sair melhor o resultado. Agora, a noiva... Ela quer mudar alguma coisa que ela não gosta. Exatamente. Eu não gosto da minha orelha. Eu não gosto. Eu me acho gorda, por exemplo. Não gosto disso. E não tem problema, ela tem que se aceitar. Eu já fiz muito casamento de pessoas que são um pouquinho mais gordinho ou não, e super se aceita e tá tudo bem. Agora, quando ela não se aceita, eu posso fazer a melhor foto do mundo. Posso fazer a foto de baixo para cima, ela vai falar, eu saí gorda. De baixo para cima, ela vai falar, eu saí gorda. De frente, eu saí gorda. Não gostei do meu ângulo, não adianta. Então, assim, o legal de alinhar e fazer o pré-wedding justamente tem dessas de você fazer a cliente falar assim, não gostei dessa foto de baixo para cima, achei que eu fiquei alguma coisa negativa. Sim. Então, quando você for fazer o casamento, você já elimina isso. Não vou fazer foto de baixo para cima. Para que tenha um melhor agrado, assim, por parte dela. Então, já me aconteceu mesmo da cliente não gostar por conta disso, de alguns aspectos físicos dela. Mas foi durante o ensaio. Casamento sempre eu tive um feedback muito, muito positivo. Até porque a noiva, geralmente, ela tem afinidade. Você pode mostrar um casamento incrível para ela. Lindíssimo. Se as fotos do casamento dela não estiverem, aspas, tão incríveis igual aquele, ela ainda vai gostar mais do dela porque tem um valor sentimental. Legal. Então, dificilmente ela não vai gostar, entendeu? O que pode acontecer é a foto de alguém. E aí volto a ressalva do alinhamento ali, do briefing, de que quem é importante fotografar ou não. Entendeu? Isso ela pode sentir falta. É isso. Legal. E como é a questão de cobrar? Cobrar, se fala as fotos. Não, cobrar dinheiro. Cobrar dinheiro, tá. Existe uma encrenca ali no mercado ali sobre gente que cobra muito barato, muito abaixo no mercado. E eu, na minha perspectiva, acho que tem mercado para todo mundo. Tem nicho dentro de nicho dentro de nicho. Então, você consegue fazer ou muitos casamentos por ano, lucrando um pouco menos, mas tendo aquela faixa ali que você determina no álcool. Esse ano eu quero lucrar tanto com casamento, então eu tenho que fechar tanto casamento nesse valor. Ou você pode jogar o valor lá em cima para um cliente de outro nível. Então tem essas questões para você cobrar. Você tem que saber o nicho e, claro, quando você começa, dificilmente você vai começar no topo. Acontece, porque se você tiver, por exemplo, você fez uma faculdade ali de um alto padrão, uma faculdade boa, então você já conhece pessoas nesse alto nível, essas pessoas ali já vão buscar você já entrou nesse nicho aqui de cliente. Então, acontece mesmo. Se não, você pode começar de baixo e ir aumentando. No meu caso, eu fui começando de baixo e fui aumentando. Eu acredito que é um processo um pouco difícil,
Porque você tem aquele cliente que você cobrou, vamos dizer assim, R$ 2.000, quando ele for indicar para outra pessoa, a outra pessoa ele já fala para aquela pessoa, olha, ele me cobrou R$ 2.000. Então, se você estiver cobrando R$ 3.000, a pessoa fala, já está fora do meu orçamento. Então, é difícil você escalar. Tem algumas estratégias de marketing também, novamente, fotógrafo também é marqueteiro. Então, você precisa saber ali como abordar o cliente, como ir buscar esse aumento, como estar preparado para esse aumento também, porque tudo está aumentando, né? A gente sabe como que as coisas estão. Então, na fotografia, tudo tem aumento também. Para a gente, o equipamento vai estar mais caro. Uma lente que eu vendia 3 anos atrás por R$ 2.000, hoje está valendo R$ 4.500, entendeu? Então, se eu quiser fazer uma entrega de maior qualidade para o meu cliente, eu também vou ter que investir. E esse investimento está me custando alto, então isso tem que refletir também. Então, tem muitas questões ali envolvidas nessa questão de valor. Sim, aí é a questão de ver qual que é o seu público, né? Exatamente. O público é o X. Você coloca nicha o seu público e mira lá e é isso. Entendeu? E aí vai buscando estratégias e, claro, você tem que acompanhar. Não basta só você mirar um valor e não estar de acordo também com o resultado também. Sim. E como faz para... Como faz, não. Fora o clique em si, quais são os outros trabalhos do fotógrafo de casamento? Tá, fotografia começa ali, né? Voltando à venda. Então, marketing, rede social, alimentar, começa por aí. Contato com o cliente, como você abordar o cliente, como você chegar, fazer esse cliente se ver em você ali, por exemplo. Então, o cliente muito fecha que ele se identifica com você, ele se vê como igual. Então, você tem que ter um cliente que, por exemplo, cliente evangélico ali, católico. Então, se ele vê em você, se identificar ali também com alguns aspectos, vai ser mais fácil se conversar. Então, a reunião, acredito que seja muito importante para você criar essa conexão com o cliente, fazer você ser diferente do outro cara lá que te ofereceu o mesmo valor, entendeu? Ou, às vezes, oferecer um valor mais em conta, mas, às vezes, você vai ser o contratado dela porque você criou essa conexão. Então, começa lá atrás, nesses aspectos. Então, chegou, fechou com o cliente. Então, vai ter ali o ensaio, você vai fazer o casamento dele, tem o pós. Então, fez toda a questão de divulgação e marketing e fechamento de contrato. Tem ensaio antes do casamento, né? Ensaio parque, praia, cidade. Sim. Bacana. Fiz o casamento. Isso, nesse meio tempo entre ensaio e casamento, pode haver ali ainda uma reunião com assessoria para poder alinhar. Então, pode acontecer de você ter que alinhar, às vezes conhecer o espaço também ali para poder previamente. Então, pode acontecer. Porque existe esse agente, né? Que é o assessor do casamento, que é o que organiza e tudo mais. É interessante o fotógrafo ter conversa com esse assessor, né? Com certeza. Eu acho a assessoria uma das funções mais importantes do casamento, sim, onde vai facilitar tanto a vida da noiva quanto dos fornecedores. Ela facilita muito em uma boa comunicação com ele. Acho que é para saber quais são os ritos que vai acontecer no casamento. Exatamente. Isso. Quanto tempo você precisa? Exatamente. Quanto tempo você precisa para fazer o ensaio? Eu preciso de 40 minutos. Olha, só tem 30. Pode ser? Pode ser. Entendeu? Então, quando chegar no dia, eu te dei 30, mas a gente teve um atraso, você consegue fazer em 20? Massa. A gente consegue, trabalha um junto com o outro. Então, teve todo o casamento, pós-casamento, o que tem? Pós-casamento, geralmente a cobrança do cliente, quer ver uma prévia, né? Que é normal. É um dia depois? Exatamente, um dia depois, ali já quer saber como que é sócio, então geralmente eu edito uma prévia, umas 50 fotos do making-off da noiva, do noivo, cerimônia, ensaio, balada, uma prévia, encaminho pro cliente, dar uma relaxada e postar até mesmo ali durante a lua de mel. Aí tá na lua de mel, poder postar, acho que super massa para ele. E aí tem um tempo posteriormente a isso, que é o tempo de curadoria das fotos, você separar, porque às vezes a gente faz muita foto, por exemplo, foto posada, a gente faz 3 fotos. Por quê? A primeira foto, a noiva saiu piscando, a segunda foto, o noivo saiu piscando, e a terceira foto foi a que deu certo. Então, a gente faz essas 3 fotos ali, depois faz a curadoria, separa as fotos certinho, dá uma reduzida no material, faz a edição e, dependendo ali, como se tiver álbum ou não, você faz o processo de encaminhar para o cliente faz a seleção das fotos,
Aí te encaminha de volta, você vai diagramar ou passar para um profissional diagramar Sim. o álbum, encaminhar para a noiva para ver se ela aprova a diagramação, aprovando a diagramação, você vai encaminhar para gráfica fazer o álbum, depois a entrega. A entrega eu particularmente gosto muito de fazer pessoalmente, para poder ali bater um papo com eles, tomar um café, falar como foi o casamento, entregar o material, ver a reação do noivo em receber aquilo. Eu particularmente gosto muito do impresso, né? Então a reação do noivo, de ver ali a minha foto, acho super bacana. Então o pós também eu acredito que seja tão importante quanto foi fechar o casamento, né? Então dou uma importância muito grande de encontrar com o casal e entregar o material para ele. Interessante. Que pode, isso tudo também é negociável, né? Quanto tempo depois você vai entregar, né? Isso mesmo. Se Geralmente é em 10 contrato... dias, se é 30 dias, se é 60 dias. Sim, geralmente eu tenho em contrato os tempos ali, que é muito relativo ao que for, se for só um box com pendrive, se for com álbum também, então tem, depende do que foi contratado. Mas aí dentro desses prazos tem a questão de tempo de gráfica, então isso eu não tenho controle. Sim. Então o tempo que eu edito as fotos e encaminho para ela, porque para a noiva eu fiz o casamento dela, né? Só tenho o casamento dela para editar, entendeu? Para nós, que a gente tem vários casamentos para entregar, então por isso tem essa demanda. Eu fiz um casamento, vamos dizer assim, 4 casamentos no mês. Eu fiz o casamento da última noiva, ela acha que o dela é prioridade, quanto eu tenho no prazo do primeiro, entendeu? Então assim, eu preciso deixar isso, tem um prazo tranquilo para não atrasar de ninguém. E aí, tendo esse prazo para poder editar e enviar para elas, tem esse prazo da gráfica no qual não tenho controle. Então, eu deixo isso bem ciente, dou um prazo ali. Por exemplo, teve noivas minhas que eu vim entregar com um tempo maior do que estava em contrato, mas isso deixando bem transparente que as gráficas foram paradas por conta de pandemia, então tiveram uma demanda maior quando retornaram, então deixo isso bem às claras para o cliente, eles super levam numa boa, assim. Pô, que legal. Gente, obrigado, Péricles. Gina, eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Sigam ele na rede social, Péricles Frazão, com Z, tá? Tá, sem acento, né? Sem Só colocar acento, lá. tudo junto. Tudo junto, Péricles Frazão. Coloca lá no Instagram, que aí você vai ver o trabalho dele, tem os contatos dele, então dê uma olhada lá. Sigam a gente no Canon College, Canon College Oficial, vejam os nossos cursos, não temos curso de casamento ainda, mas quem sabe nós temos. Mas, antes de saber fazer um casamento, você precisa saber isso, diafragma obturador, flash e outras coisinhas de composição. Então, tem lá curso para vocês. Acompanhem aqui o nosso podcast da Canon, no YouTube da Canon BR. Tem outros assuntos, tem outros temas, tem outras pessoas. Então, deem uma olhada lá. É isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco. E, gente, até a próxima. Obrigado, eu.